A legislação trabalhista brasileira, ela traz regras claras, mas nem sempre simples de entender. Por isso, a informação é o passo mais importante para a gente evitar conflito, garantir direito e cumprir deveres com segurança. Banco de horas, atestados médicos, faltas justificadas. Esses são alguns dos temas que fazem parte da rotina de muita gente, né? Mas que ainda geram muitas dúvidas. Mas afinal, quais são os deveres da empresa e também do colaborador? É sobre isso que a gente conversa agora. A gente vai entender melhor o que diz a lei trabalhista e como aplicar no nosso dia a dia. E quem nos ajuda é a advogada trabalhista Natália Tosato. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ela veio combinadinha, ó. É verdade. Estamos ornando. Tudo bom, Tudo querida? bem. Pode se sentar. Obrigada. Natália, antes da gente começar, a gente tem um povo fala. Vamos já começar? Vamos, bora. Vamos assistir para ver se as pessoas estão realmente inteiradas nos direitos delas. Sabem seus direitos. Vamos lá. Oi, Abi. Oi, Gabi. Hoje eu vim às ruas para saber se as pessoas estão por dentro dos seus direitos no ambiente de trabalho. Será que elas sabem o que é o banco de horas? E o que fazer quando precisa levar um atestado na empresa? Será que a galera daqui está por dentro desses assuntos? Vamos descobrir? Stephanie, você sabe como que funciona o banco de horas? Sim, quando você trabalha um determinado momento de horas, se você passa um pouco da sua hora, você tem direito a um dia de folga. E para você, assim, o que acha que compensa mais? Você trabalhar e receber um dia de folga ou receber receber esse dia em hora extra? Depende. Se você estiver precisando de dinheiro, é sempre bom, né? Você ter um dinheirinho a mais. Mas nada paga a sua folga. Nada paga você estar um dia de descanso para sua mente, para o seu psicológico. Porque não é fácil trabalhar, né? Ainda mais no psicológico, que a gente tem que trabalhar muitas das vezes em relação ao comércio. Aloysio, eu vou te perguntar agora. Você conhece o banco de horas? Sabe como que ele funciona? Sei. Já trabalhei, na última fábrica que eu trabalhei, tinha banco de horas, né? Você trabalhava um X e ficava lá acumulado, né? E se você precisasse depois, você podia descontar no banco de horas, né? Agora, em relação ao atestado médico, se você se ausentar da empresa e levar um atestado, o patrão tem direito para descontar as suas horas? Não. Quando vai pegando muito atestado, dependendo do dia, você tem que pedir afastamento. Você não pode ficar também levando atestado lá, ou se está ruim ou está bem, apto para trabalhar. O que você acha que compensa mais, banco de horas ou pagamento em hora extra? Eu acho mais interessante para o funcionário banco de horas, que tem essa flexibilidade, né, de um dia precisar trabalhar, um dia faltar um horário e tal. E agora a gente está recebendo no estúdio um especialista sobre esse assunto. Você tem alguma dúvida que queira deixar? Sim, a primeira pergunta é com relação ao atestado. Esse atestado médico, ele pode ser ou ele deve ser entregue na empresa dentro de 24 horas ou mais. A segunda pergunta é sobre o banco de horas. O banco de horas que foi feito em um mês, né? No mês, a pessoa deixou de trabalhar, por exemplo, 1 hora. Ela deve compensar nesse mesmo mês ou ela pode deixar para outros meses para compensar essa hora? Olha que até eu fiquei com essa dúvida. Volto com vocês aí no estúdio e aí aguardamos a resposta, viu? Que legal! E aí? Estão inteirados dos direitos né? trabalhistas. É o Isso primeiro muito passo, legal. né? Já para você conseguir cumprir e também saber o que você tem de direito, né? Exato. Os direitos e os deveres também, né? Sim. Isso é muito importante, é o conhecimento. Né? Vamos responder? Vamos. Pra ele. Então, a primeira que ele falou é a questão do atestado, né? Do atestado, se tem um prazo, se deve entregar no prazo de 24 horas. A lei, ela não estabelece um prazo, não existe um prazo rígido para entrega de atestado. O que convencionalmente se aplica em muitas empresas é um prazo ali de 48 horas. Mas eu sempre digo que o diálogo, a flexibilidade, entender o lado do empregado que está doente, que precisa de um afastamento é muito importante. Não é razoável sequer a gente pedir, por exemplo, para o empregado que está hospitalizado ou que está impossibilitado por algum motivo, se acidentou, enfim, entregar o atestado presencialmente. Muitas vezes as empresas exigem isso numa janela de período ali de prazo curto. Então, acho que a flexibilidade, aceitar previamente o atestado digital, uma foto, hoje a tecnologia nos permite isso,
é razoável, né? E depois você faz essa entrega pessoal quando você voltar. Do por original, exemplo. da Quando via você estiver original. bem, né? Exato, exato. Algumas empresas são, infelizmente, ainda um pouco mais rígidas e isso acaba gerando até problemas judiciais. Porque, imagina, estou internada, preciso entregar o atestado presencialmente, em 48 horas, em 24 horas, como eu vou fazer? Arrumar um portador, pedir para uma pessoa levar lá. Já atendi, inclusive, situações de que a empresa não aceitava o atestado entregue por um terceiro. Então, não existe razoabilidade. Enfim, então, só em resumo, a lei não tem um prazo determinado, um prazo fixo, mas, usualmente, muitas empresas adotam ali 48 horas, sendo possível flexibilizar. E essa do banco de horas, eu achei interessante, né? Se você está devendo, né? Não é nem que você tenha mais. E pode ser o contrário também. Se está devendo 1 hora, você tem que compensar naquele mês. Ou se você tem 10 horas extras naquele mês, você também tem que compensar naquele mês ou não? Como funciona? Não necessariamente. O banco de horas, de acordo com a CLT, ele pode ser estabelecido por algumas formas. Uma delas é a negociação coletiva, por um acordo coletivo ou por uma convenção coletiva. E nesses casos, o banco de hora ele pode ter validade de 1 ano. Então, 1 hora extra que eu fiz em fevereiro, posso compensar em agosto. Agora, ele também pode ser estabelecido por um acordo individual entre empregado e empregador, mas neste caso a validade dele vai ser de 6 meses. Então a gente precisa analisar ali como que foi instituído esse banco de horas. E se ele está devendo hora? É a mesma coisa. Mesma coisa também. O banco de horas, ele serve tanto para quando o empregado realiza hora extra, então ele fica com um acumulado, quando ele não realiza a jornada integral dele. Então, quem fica com o acumulado é a empresa, de exigir ali. Isso acontece muito fábricas, quando não tem demanda. Então, vou liberar e as horas que eu vou continuar pagando vão ficar no acumulado no banco de horas. Então, recebi um pedido, vou precisar fazer hora extra. Vamos tirar daquilo que o empregado está devendo para a empresa. Então, serve para os dois lados. Muito bom. Tem pergunta, né? Pode ir. A Lucimara, boa tarde. Tenho uma dúvida com relação à jornada de trabalho. Sou cuidadora de idosos, trabalho 8 horas diárias de trabalho, sem intervalo de almoço. Falei com o meu empregador se está correto e diz que sim, pois faço horário direto. Porém, tenho que colocar na folha de ponto o intervalo de almoço. Eita, o que posso fazer? Eita atrás de eita. Eita atrás de eita. É o que eu digo agora, porque se o patrão dele assistir, vai saber que o que ele está pedindo e orientando não está correto. A legislação trabalhista, o legislador, né, ele foi ficou muito preocupado com a questão de saúde também do empregado. Então, o intervalo intra-jornada, no meio da jornada, não existe à toa. Ele existe para garantir ali um momento não só para o empregado se alimentar, mas também descansar. Então, a gente chama intervalo de refeição e descanso. Então, não é correto. Já também presenciei algumas situações de que, olha, ao invés de você ficar até 1 hora mais tarde, não tira o intervalo e sai 1 hora mais cedo. Ou chega 1 hora mais tarde, mas não está correto. Não pode, é ilegal isso. Não pode. E nesse caso, por exemplo, que ela atesta que tirou, mesmo sem tirar, como é que ela comprova isso? Algum tipo de prova. Testemunha, em casos de domésticos, infelizmente é um pouco mais difícil, mas mensagens. A mensagem do patrão ali mensagem falando, do patrão, orientação dele. dele, exatamente. Uma gravação, a orientação dele para fazer isso. Provavelmente, o que ela faça é marcar de forma britânica, lá no meio-dia sempre o mesmo horário. Isso já gera uma descredibilização do cartão de ponto, dessa anotação, porque é idêntica, né? Não tem variação, não é crível que todos os dias, ao longo de meses, de anos, eu faça ali sempre o mesmo horário. Então, isso já é um indício de prova, mas as melhores provas são testemunhas, gravações, mensagens. Boa, fique atento. Vamos lá que tem mais mensagem, vamos aproveitar. Da Ana Diniz, boa tarde. Na empresa em que eu trabalho, não estão depositando o nosso FGTS. O que posso fazer? Mais um eita. Eita!
as pessoas estão afiadas e sabendo Isso dos é muito direitos. legal, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que as pessoas sempre tiveram muito medo e receio de fazer esse tipo de pergunta. E eu acho que hoje isso tem mudado, né? Isso tem mudado. Eu acho que a informação, inclusive o que vocês fazem aqui, né, de trazer informação e hoje redes sociais, internet como um todo, muito mais acessível, trouxe mais informação, então as pessoas acabam tendo mais essa liberdade de fazer a pergunta. Muito legal. Mas a ausência do depósito do FGTS, que é um dever do empregador e um direito do empregado, caracteriza uma violação de direitos, de contrato. E neste caso, inclusive, é muito comum que a Justiça do Trabalho brasileira reconheça a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é como se fosse uma justa causa que o empregado dá para o empregador. Neste caso, o contrato é declarado pela Justiça do Trabalho rescindido e ele recebe todos os direitos como se ele tivesse sido mandado embora. Inclusive, acesso a FGTS, o que não foi depositado e o que está depositado, a multa de 40%, ao seguro-desemprego, pagamento de aviso prévio e outros. Que legal. Então, ele manda o empregador embora. Isso, exato. Gente, que absurdo. Tem mais pergunta para você. Vamos lá. André, boa tarde. Eu estava na experiência e acabei machucando o pé e o médico deu 60 dias de atestado. A empresa me dispensou. É correto? Eita. Mais um, eita. Não. Não é correto. A partir do momento, ainda que seja contrato de experiência e tenha o prazo de validade, a partir do momento que o empregado recebe um atestado médico, o contrato dele fica suspenso, fica num limbo. Então, o correto, e de 60 dias, ele teria que ir para o INSS, receber esse valor do INSS. Quando volta, não recomeça a contagem do tempo de experiência, vai dar continuidade. Então, ele se acidentou com 30 dias de experiência, tem ainda 60 dias. Suspende pelos 60 dias do atestado e depois dá continuidade ao contrato de experiência e só no final dessa experiência que ele poderia ser desligado. E nesse período que ele está, os 60 dias, ele continua recebendo? Os 15 primeiros dias ele recebe da empresa. Depois do INSS. Depois do INSS, exato. Boa. Tem mais perguntinhas aqui, ó. Olá, meninas. Gostaria de saber da doutora se a empresa quer te impor tarefas de outro cargo e departamento diferentes do seu, sem ter nenhum ajuste salarial. Isso é legal? Beijos, amo o programa. Um beijo pra você, Mari. E aí? Não vamos nem falar que é eita também. Gente, essas empresas estão terríveis? Estão terríveis. A Justiça do Trabalho, um dado para vocês, a Justiça do Trabalho brasileira é no mundo inteiro a justiça que mais tem processos. Olha e no isso. Brasil é a que mais tem processos judiciais. Então, infelizmente, a gente ainda está num avanço que precisamos evoluir muito para que isso reduza. E isso só acontece por conta das ilegalidades, de não obedecer à lei, de não cumprir a legislação, que os empregadores, enfim, acabam correndo o risco, né? Também não está certo o empregado, né? Quando ele é contratado, ele é admitido ali com um cargo, uma atividade, uma função específica e não é correto ele acumular atividades de outro cargo ou, de repente, até ser promovido para um cargo superior e não ter a recomposição salarial. Então, isso a gente pode daí analisar se seria o caso de desvio ou acúmulo de função. E o correto, então, é ele receber um plus salarial por conta dessas atividades que ele está desempenhando, mas que ele não está recebendo por elas. Quem nunca, né? Quem nunca? E eu acho que esse medo do desemprego, ele é tão grande e tão vívido dentro de todas as famílias e de todas as pessoas, que às vezes você se deixa enganar com você faz medo muito mais, né? de falar assim, gente, mas e se ele me mandar embora? Exato, né? pela necessidade, né? Então, por isso que as ações trabalhistas, elas normalmente acontecem após a rescisão do contrato. Tem mais uma pergunta, só que agora é o contrário. Acho que é de patrão. Vamos lá. Vamos lá. Luciana, pode ir. Boa tarde, minha sogra tem uma funcionária, depois que assinou a carteira dela, ela falta 4 vezes no mês, o dia todo. Ela ainda sempre tem atestado. Ela pode faltar tanto assim no mês? Ela combina, né? De 4 dias. Naquele mês eu vou faltar esse. Será que é isso? E aí? O problema aqui é que ela diz que ela tem atestado. E atestado é um documento legal que justifica a falta, que abona a falta. Então, a partir do momento que
eu, empregado, dou um atestado, se ele é válido, o empregador ele tem que aceitar e ele não pode descontar aquele dia e nem o descanso semanal remunerado, diferente se ele falta sem atestado. Neste caso, uma das coisas que podem ser avaliadas é o CID, que consta. Então, se na somatória do mesmo CID, ou seja, se ela está sendo constantemente afastada pelo mesmo problema de saúde, é possível, por um período de tempo, a gente unir esses CIDs e se ultrapassar 15 dias, mandar para o INSS. Não existe um limite de atestados, então, né? Não. Só do mesmo CID que você falou. Só se no mesmo CID, exatamente. Interessante, quanta coisa, né? A gente nem conseguiu fazer as nossas e Não, eu achei incrível. Mas a gente gosta Porque, assim, né? eu gosto quando vocês mandam perguntas. Participação, legal. Você já volta? Porque, né? Tem eu acho que muita ainda tem coisa. muita coisa pra gente fazer e eu acho que é tão legal as pessoas sentirem essa liberdade de poder fazer pergunta. Isso é incrível, conhecimento é tudo. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, meninas. adoramos ajudar as Fico à disposição. pessoas, né? E se você tiver mais dúvidas, se você estiver acompanhando a gente, quiser mandar lá no nosso Instagram, a doutora também vai lá, né? Responder Respondo, com certeza. lá na nossa página. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda sempre.